palestras, ou proferir palestras, não resolvia muita coisa. As pessoas também ouviam, achavam tudo muito bonito, mas não interiorizavam. Ele percebeu que uma das coisas que daria resultado seria a escola, os cursos. E aí o professor Armon organizou todos os cursos que nós conhecemos agora, os cursos de aprendiz do Evangelho, os cursos de iniciação da doutrina espírita. Né? Por quê? Porque o espírito precisa aprender. Ele veio para isso. Nós viemos para isso. Nós viemos para recapitular lições, para reaprender e aprender. E aí, meus irmãos, muitos perguntam, bom, se a paciência então não se pede a Deus, me dá uma forma prática, né, para que eu adquira paciência. Porque todos nós reconhecemos que nós não temos paciência, não é verdade? Basta pequenos testes diários para a gente ver que a gente não tem muita paciência, não é verdade? A gente até se esforça, né? Eu sei que todos nós aqui reunidos hoje estamos nos esforçando para adquirir paciência. Por quê? Porque nós já ouvimos as palestras, já lemos o Evangelho de Jesus, e Jesus, como vocês viram aqui, recomenda que a paciência é uma terapia para o espírito, não é isso? É um remédio. Quem também aprendeu com os nossos irmãos espirituais, que se nós não temos paciência e vivemos sempre mal-humorados, irritados, irascíveis, nós desenvolvemos doenças letais para o nosso corpo físico. Tudo isso se transforma em doenças mortais, letais, à nossa organização física. E quando, se não, também as nossas organizações espirituais. Essa é uma outra verdade que os nossos irmãos espirituais também nos trouxeram como novidade, como ampliar a nossa visão. Não é somente o corpo físico que sofre com a nossa falta de paciência em todos os aspectos, mas também as nossas organizações sutis, os nossos corpos espirituais. Por isso, meus irmãos, é que nós estamos aqui hoje para meditar sobre este tema. E nós os nossos irmãos também nos dão algumas dicas, assim como o Santo Agostinho nos deu uma dica de como a gente praticar a reforma íntima. Vamos só relembrar brevemente para aqueles que não conhecem, né? Que é aquela de todas as noites, quando nós formos dormir, relembrarmos toda a nossa ação durante o dia e procurar identificar se nós realmente agimos de acordo com o Evangelho, se fizemos todo o bem que podíamos. Assim, nu e cru, só nós diante de nós mesmos. E quando identificar uma daquelas ações que realmente não se coadunam com o Evangelho de Jesus, na qual você identifica que realmente você não fez todo o bem que podia, você isola aquilo e no outro dia você vai tentar corrigir de alguma forma aquela ação. Muito bem, seguindo o exemplo de Santo Agostinho, aqui também tem umas dicas. Vou dar só duas aqui, enumerar duas. Uma delas é o seguinte: no nosso dia a dia, nós vamos também identificar situações que nos irritam. Vamos procurar identificar situações que nos trazem desconforto. Ou mesmo um grupo de pessoas, ou pessoas que nos causam aquela impressão, que nos estimula aquela falta de paciência. Digamos que identifiquemos 10. Dessas 10, nós vamos tentar, pelo menos, resolver uma. E assim, quando conseguimos resolver essa uma, nós vamos tentar passar a resolver mais uma, aí já serão 2. E assim sucessivamente. Essa é uma prática, é um modo prático de praticar a paciência. Identificar, como diz o nosso irmão Emmanuel aqui, identificar, não é ser complacente ou deixar como está, não. É um problema a ser resolvido. Se é um problema a ser resolvido, nós temos que encará-lo. Nós temos que resolver. E uma das formas é essa: você identificar e tentar eliminando cada uma, pacientemente, sem pressa, respeitando os seus limites. Porque essa é outra coisa também. Nós também temos que ter paciência para com nós mesmos. Nós sabemos que nós somos seres em evolução, né? Nós sempre estamos repetindo isso aqui, para que a gente não esqueça. Nós não somos anjos,
mas também não somos anjos decaídos. Nós somos espíritos medianos, que já entendem a necessidade de incorporarmos o Evangelho de Jesus em nossas vidas. E assim sendo, nós temos capacidade sim, de enfrentar esses pequeninos problemas, identificar as situações que nos irritam e trabalhá-los conscientemente, à luz do Evangelho de Jesus. É uma ferramenta, por quê? Porque a paciência é uma ferramenta poderosa para a evolução espiritual, meus queridos. Os nossos irmãos espirituais evoluídos, que nos visitam nas suas mensagens, ou mesmo nos nossos trabalhos espirituais, são profundamente pacientes. E por quê? Porque são anjos? Não, não são anjos, eles trabalharam isso. E isso passou a ser o quê? Uma qualidade do espírito, assim como todas as outras, conhecimento, sabedoria, paciência, resignação, passa a ser uma qualidade. Então o nosso trabalho, que nós vamos começar já, é isso, é um trabalho de interiorização dessa necessidade de desenvolvermos paciência. E aí, com o passar do tempo, nós vamos ver que é possível combater a impaciência, né? Embora não sem sofrimento, nem sem dor, como avisou o nosso irmão Emanuel. Por quê? Porque esse mundo realmente, como eu gosto muito de falar isso, não é nenhum parque de diversões. E nós vamos enfrentar situações severas. Irmãos que não nos entendem, mesmo no seio da nossa família. Irmãos que não nos compreendem. Irmãos mesmo que nos atacam, que nos ferem, porque ainda somos passíveis de sermos feridos. Irmãos que nos irritarão, com certeza. Por isso nós temos que nos preparar com essa arma poderosa chamada paciência. E com certeza, o dia que descobrirmos, desenvolvermos isso, essa arma, nós não teremos mais que nos preocupar com irritabilidade. Joana de Ângeles afirma: a paciência aguarda e não reclama. A paciência é gentil e enriquecedora. A paciência é bênção que conforta, apoiando-se na certeza do triunfo após a vicissitude. Ou seja, que após a tempestade sempre vem a bonança. A paciência mantém-se sóbria discretamente. A paciência não censura, nem injuria. Olha, meus irmãos, isso, nós que somos ainda juízes de nós mesmos, uns dos outros, né? A paciência não censura, nem injuria. Não revida mal por mal, nem se ensoberbece. Não é orgulhosa, né? Porque inspira humildade ante a grandeza da vida. A paciência é também uma forma de caridade para quem a cultiva e para aquele a quem é direcionada. A paciência, na sua fragilidade, é força que restaura e desenvolve a vida. Por que desenvolve a vida? Porque não desenvolve doenças. É o contrário da irascibilidade, né? Do ciúme, da raiva. Ela é o antídoto. Ela desenvolve vida. Nós nos fortalecemos de força vital cada vez mais poderosa que nos sustenta não só a nossa vida física, como também as nossas organizações espirituais, mantendo a nossa vitalidade. Está vendo, meus irmãos? Esta é a verdade. E Jesus dizia que quem conhecesse a verdade seria liberto, não é verdade? É isso que nós procuramos, usando a doutrina espírita como ferramenta, doação luminosa dos nossos irmãos maiores, nossos mestres, que nos orientam nesse caminho de descoberta de nós mesmos. Portanto, meus queridos, nós temos mais essa tarefa a realizar em nós. Uma tarefa que nos dará vida. E muitos vida nova. Não é verdade? Quantos nos dão depois o testemunho dizendo: nossa, é verdade, depois que eu comecei a me controlar, que eu comecei a me policiar mais, eu me tornei mais feliz, porque eu briguei menos. Eu parei de trombar com as pessoas, nas opiniões das pessoas, discutir tudo. Tudo para mim era motivo de discussão. Eu parei com isso. Por quê? Porque eu comecei a ter paciência com as pessoas. Todos têm o direito de ter a sua própria opinião. Todos têm o direito de tocar a sua própria vida como ela bem entender. Não é isso? Todos têm o direito de escolha, porque todos nós somos livres.
Nós temos uma propriedade inalienável, que é o livre-arbítrio. Então, sabendo disso, nós temos que ter paciência com os nossos irmãos. Através desse exercício. Façamos esse exercício. Os dois testes mais duros no caminho espiritual são a paciência para esperar o momento certo e a coragem de não nos decepcionar com o que encontramos. Esse é um outro ponto do problema da paciência. Nós temos que ter paciência para aguardar os resultados, não é isso? Mas também temos que ter paciência se nós não encontramos o resultado que esperávamos. Porque senão nós vamos nos decepcionar, vamos cair no negativismo, né? A paciência aí, está vendo? Uma arma poderosa que nunca vai nos deixar cair no negativismo, na depressão, inimigo terrível dos nossos tempos, né? A depressão. E por que as pessoas caem em depressão? Porque elas perdem a confiança. Elas perdem a confiança na justiça divina. Perdem a paciência de esperar as promessas de nosso Senhor Jesus. Não é isso? Perdem a paciência. Não tem mais paciência. E se entregam, se deixam levar de roldão. Exatamente. E é um engodo, porque realmente, como lembrou o Matilde, eles esperam uma coisa que eles não tinham. Né? Por quê? Porque não está desenvolvida ainda. Porque uma vez desenvolvida não se perde mais. Torna-se uma qualidade. Torna-se uma propriedade do Espírito. Por um lado, e aqui, outro lado, outro aspecto da questão da paciência. Por um lado, ter um inimigo é muito ruim. Todo mundo reclama de ter inimigos. Perturba a nossa paz mental e destrói algumas de nossas coisas boas. Mas se vemos de outro ângulo, somente um inimigo nos dá a oportunidade de exercer a paciência. Ninguém mais do que ele nos concede a oportunidade para a tolerância. Já que não conhecemos a maioria dos 5 bilhões de seres humanos nessa terra, a maioria das pessoas também não nos dá a oportunidade de mostrar tolerância ou paciência. Isso é uma verdade, né? Somente essas pessoas que nós conhecemos e que nos criam problemas é que realmente nos dão uma boa chance de praticar a tolerância e a paciência. Quem disse isso? Dalai Lama, um exemplo também de paciência, né? Porque se ele não tivesse paciência, o que ele faria, né? Tinha saído lá do Tibete. Quem não sabe, o Dalai Lama é um líder espiritual tibetano que foi expulso do seu próprio país pelos chineses, não é isso? E está atualmente domiciliado em Dharamsala, na Índia, né? De onde ele oferece uma resistência espiritual, né? Pacífica, como ensinou o nosso outro grande líder espiritual, Mahatma Gandhi, não é isso? Tudo bem. Então vocês vão vendo, meus queridos, vocês estão percebendo que esse tema é um tema nosso. Foi do nosso. Jesus nos trouxe como líder maior, foi desenvolvido. Vamos ler um texto aqui desse espírito que nós lemos esse pedacinho para a gente fechar essa nossa palestra. Então foi trazida por Jesus e foi incansavelmente desenvolvida por todos os nossos irmãos superiores que têm nos trazido mensagens. Todos eles sempre nos recomendam a paciência como remédio para os nossos males. Não só os males físicos, esses, raiva, ciúme, pressa, como é que é? Depressão, como é isso? Estresse. Estresse. Por que a gente se estressa? Não tem paciência, a gente quer tudo para agora, tudo para hoje, tudo para... Vamos, está vendo como é prático? Né? Como um remédio poderoso, como uma ferramenta poderosa para a gente lutar contra esses males que afligem a humanidade atual. E por que aflige a humanidade atual? Porque está chegando um momento de mudança e todos nós começamos espiritualmente a nos alvoroçar, né? Porque está chegando a hora das promessas se cumprirem, né? Tudo que Jesus disse que ia acontecer, vai acontecer, não é isso? Quer dizer, ou seja, não ia passar os milênios sem que cada ponto fosse colocado na sua letra correta, não é isso?
A dor é uma bênção. Vamos ler aqui para finalizar esse nosso comentário. Esse espírito amigo, lá em Havre, em 1862, está vendo? 1862. Século XIX já. Estamos no 21 já. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor, neste mundo, para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Então, a mesma coisa que nosso querido Dalai Lama está falando. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de 1000 bagatelas, que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. Aqui nós estamos falando, nós teremos mais saúde, nós iremos com mais tranquilidade, nós seremos aquele que carrega o fardo com a cabeça erguida, porque se olharmos para baixo fica mais pesado. Nós seremos aqueles que têm esperança, porque sabe que a vida futura é uma realidade, que nada termina por aqui, muito pelo contrário. Aqui não se inicia e não se termina nada. Aqui é uma vida de passagem, e nós estamos aqui para isso mesmo, para aprender, para exercitar. O fardo parece mais leve quando olharmos para o alto, do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é vosso modelo, como bem lembrou Emmanuel. O Cristo é vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós, e nada tinha de que se acusar, enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Então está aí, meus irmãos, mais um texto para a gente meditar. São muitos textos. Eu espero que todos sejam assim estimulados a estudarem, que vai descobrir essa mina preciosa que é o conhecimento, através de vários textos maravilhosos que nossos irmãos nos encaminharam. E para a gente finalizar, uma poesia, né? Vamos encerrar com a poesia hoje, né? E depois nós passaremos as perguntas e os questionamentos. Dificuldades e empecilhos, aflições desatadas, provações imprevistas, tristezas e amarguras, farpas de incompreensão, contratempos e lágrimas, desastres iminentes, problemas e conflitos. Quando essas sombras apareçam, ora e silencia, guardando tolerância. Se possível, nada digas, servindo para o bem, sem que te queixes de ninguém. Então perceberás que te encontras em paz, e que uma luz vem vindo para auxílio de todos. Assim será sempre, porque em todas as crises, o céu apaga as horas infelizes, e se calas e esperas na fé que já te alcança, com mais imediata segurança, Deus permanece agindo. Emmanuel, psicografado por Chico. Grande, né? Meus irmãos, era isso que eu tinha para trazer-vos hoje, essa noite. E agora, vamos conversar um pouco, através das impressões que vocês têm, das perguntas e dos questionamentos, né? Para que possamos aprender mais. O que eu entendi é que precisa muita paciência para adquirir paciência, né? Pois é, uma coisa leva a outra. Boa noite. Boa noite. Dentro do seu texto, você falou assim uma coisa que a gente sobre a paciência, tá? Que a gente vai fazendo assim. Antigamente, como a gente não tem paciência, a gente vai, como diz, vai afoitando, vai enfrentando, vai batendo na cabeça,
Tá? Aí, por exemplo, vai se desgastando. Aí, por exemplo, eu falo com você 1, 2, 3, 4, 5. Isso repete sucessivamente. Aí chega uma hora, a pessoa olha e fala, nossa, você não vai falar mais nada? Aí eu viro e falo, não, eu cansei. Aí eu estou analisando através do teu texto, não é que eu cansei. Eu aprendi a ter paciência naquela situação. Ou eu estou errada? Aprendeu a esperar o resultado das suas advertências, exatamente. Você fez o correto, advertiu, aconselhou, mas... Então, quando a gente fala, eu cansei, não é que a gente cansou. É que a gente acabou percebendo que a pessoa tem que passar por aquilo, tem que acontecer, e a gente vai relaxando, porque a nossa parte nós já fizemos. Exatamente. Então, a gente entrou na parte da paciência. Exatamente. Ai, que bom. Como a plantinha que você plantou, esperou pacientemente, ela deu florzinha e depois deu frutos. Isso é bom pra gente, né? Que a gente vai ser mais bom. Com certeza. É um santo remédio. A paciência é saber respeitar o limite de cada um, né? Exatamente, falamos isso aqui. Que nós temos que ter paciência com o nosso irmão, porque ele também está em aprendizado conosco. Ele também é um ser em evolução. Ele não é nenhum santo, não é nenhum iluminado. Está no mesmo nível que nós. Ele também tem as mesmas dificuldades que nós e está aprendendo. Então nós temos que ter paciência uns com os outros. Não é eu ter paciência com o outro, não. Nós temos que ter paciência uns com os outros. Paciência é uma virtude, né? É a sabedoria do saber esperar. Não é, como você disse, cruzar os braços, mas buscar recursos que possam te fortalecer e você encontrar uma solução ou saber conviver com a dificuldade. É isso. Exatamente. Né? Resumindo o que os nossos irmãos estão dizendo, é exatamente isso. Identificar o problema e não entrar em desespero. Paciência é isso, não se desesperar. É isso. E agir. Agir para quê? Para resolver o problema. Porque se aquilo está incomodando, nós temos que resolver, não é isso? Com paciência, respeitando os nossos limites e os limites dos nossos irmãos. E também a paciência, eu acho que é fruto do amor. Porque que paciência maior que a de uma mãe, que não desiste do seu filho. Tenta, dá um tempinho, depois volta de novo. Mãe, você está me enchendo, mas eu ainda não, você ainda não alcançou. A paciência de Deus, que é Pai, né? Conosco, nos dando sempre chances. Então, a gente conseguindo uma coisa, consegue a outra, né? A gente também. Então, porque eu estava falando em relação a filho, mas aí eu, no caso, mas assim, eu não percebi que foi um crescimento da parte dele. Eu percebi, assim, que eu acabei crescendo e me livrando. Isso, na tentativa de ajudar, eu poderia estar até atrapalhando. Aí, no final, eu acabei crescendo e percebendo uma outra maneira, tá? Então, eu achei assim, que chegou a hora de eu não de falar, perdi a paciência. Pelo contrário, eu acho que eu achei a paciência para eu me pôr no meu lugar, deixar a vida caminhar. Tá entendendo? Tá certo? Então, tá certo. Perfeitamente. Mais alguém, claro? Eu acho que a paciência, ela dá pra gente a oportunidade da gente ter um pouquinho mais de clareza, porque aí a gente baixa um pouquinho a bola e muitas vezes a gente acaba percebendo que o outro é que tem razão, né? E aí a gente que tem que mudar um pouquinho o nosso ponto de vista. Então ela tem, ela traz a possibilidade da gente ter um tempo para ir realmente analisando melhor muitas situações, né? Isso mesmo. Por isso que o estudo é importante, saber o porquê das coisas. Vai ajudar nesse processo. Né? Mais alguém? Mais alguém? Jurandir? E aí? A gente às vezes fala assim, popularmente, não me enche a paciência. O que quer dizer isso? A paciência tem que ficar liberada, leve e solta? Como é que é? Não me enche a paciência. Né? Pois Quer dizer, a pessoa já tá avisando que ela não vai ter paciência com o outro, né? Não provoca, porque meu estoque de tolerância é curto. Mas isso é próprio do nosso mundo, porque realmente as pessoas se irritam com muita facilidade. E depois nós somos provocados constantemente. São testes que geralmente nós fracassamos. Né? Essa que é a verdade. Né?
essa paciência desses grandes tibetanos, né? Dos monges, do Mahatma Gandhi, ainda não é para nós, é verdade. São como exemplos. Mas nós vamos ver se a gente pega alguma coisinha, né? Dá uma de Santo Agostinho, mas realmente não é fácil, não. Quarta-feira eu fiz essa palestra, né? Aí me perguntaram se paciência tem limite. Aí eu falei assim, olha, se paciência tivesse limite, Jesus há muito tempo tinha desistido de nós. Pois é, você lembrou uma coisa muito interessante. Jesus, quando esteve entre nós, e está nos textos de um livro do Segundo Espiritismo, dizia justamente isso, que Deus não queria aniquilar a humanidade como Pai misericórdia que é. Ele queria recuperar a humanidade, né? Que a humanidade, através do conhecimento da luta, se regenerasse. Não, ou seja, não ia perder a paciência conosco. Ele sabe qual é o povo que habita este mundo, né? Ele conhece, ele não é o nosso governador espiritual, então ele nos conhece e está lá pacientemente nos aguardando. Exatamente. Trabalhando firmemente, trabalhando na ação. Parabéns pela palestra. Achei muito importante você colocar que a paciência não é cruzar os braços. E ao mesmo tempo nem se desesperar. Se uma pessoa está no hospital, está sendo atendida por um médico, por uma emergência, e nós somos parentes, qual a nossa atitude? É cruzar os braços e ficar esperneando, chorando? Não. Nós podemos nos concentrar e fazer uma oração, e essa é a nossa paciência, esse é o momento. A paciência ela não significa nós nos anularmos. E interessante também você relembrar o Paulo disse que o amor é paciente, né? Essa falta de amor a nós mesmos, essa falta de amor ao semelhante é que nos causa impaciência. Nós não temos amor dentro de nós nem por nós mesmos. Nós precisamos crescer, fazer com que o amor expanda. Só com o amor é que nós encontraremos a paciência, que é uma virtude, como a Matilde disse, que nós podemos cultivar através do amor. Né? Interessante, e que tudo está relacionado, né? Exatamente, uma conquista do espírito, né? Mais alguém? Ah, ótimo, hoje os comentários estão bons, o pessoal está animado, hoje isso está muito, eu acho que nossos amigos da internet estão gostando desse pinga-fogo aqui. É porque todos nós temos paciência, não é verdade? Todos nós temos, não sei porque a gente perde, né? Exatamente, eu não sei como é que a gente pode perder uma coisa que a gente já não tinha. Bom, tudo bem. Mais alguém? Não? Mais alguém quer comentar? Seja à vontade. Bom, é isso. Resumindo, é isso. Muito bem lembrado pelo Miguel, pela Matilde. É isso que faz a gente crescer. A gente está aqui numa simples reunião de poucas pessoas, estudando um tema importantíssimo para a nossa evolução. E nós estamos encarando aqui, nesse momento, com seriedade, como nos aconselha Emmanuel. E com algumas dicas. Vamos sim botar em prática isso, já que nós reconhecemos que somos seres impacientes ainda. Vamos identificar, vamos seguir essa regrinha. Vamos identificar cada uma das situações que nos irritam e vamos trabalhar com coragem isso. Vamos tentar, a cada dia, irritar menos. Né? Lembrar. Sempre que você lembrar, você já coloca um anteparo. Né? E aí, você vai conseguindo. É uma conquista. Nós temos que aprender a conquistar, porque tudo na nosso aprendizado será conquistado. E depois de conquistado, realmente, o próprio nome diz, será uma conquista sua. E ninguém mais poderá tirar. Aí ninguém vai dizer que vai perder a paciência. Não vai perder a paciência nunca. Não existe mais essa coisa de perder a paciência. E também, ela tem um certo limite, porque ainda são seres limitados. Ela vai ter um certo limite, mas com certeza vai ser uma paciência maior que a média das pessoas, se você realmente fazer esse exercício. Né? Então está aí a dica dada. Vamos seguir esse conselho e assim seremos pessoas mais felizes. E sendo mais felizes, os nossos próximos também, próximos de nós, serão com certeza mais felizes e vão nos agradecer por isso. Um abraço a todos, boa noite. Paciência, hein? Obrigado pela paciência também. Muito bem. Então chegou a hora em que nós vamos agradecer por tudo que recebemos, por tudo que aprendemos. Vamos também pedir um pouquinho para que as nossas entidades superiores que nos acompanham nos ajudem a termos paciência, já que decidimos isso, né? Vamos começar a pedir proteção para podermos colocar em prática. E vamos agradecer de uma forma
de doação. Vamos pensando, tirando de dentro do nosso coração o melhor sentimento que nós podemos sentir até hoje. Um sentimento de paciência, um sentimento de amizade, de caridade, de amor, o que quer que eleve as nossas sensações, os nossos pensamentos. E vamos deixar que esse sentimento saia de nós e que possa ser utilizado para aplacar dores. Vamos vibrar enviando esses sentimentos às pessoas que no momento sentem dores, sejam dores físicas ou dores morais. Vamos vibrar então pelos que estão em hospitais, os que estão encarcerados, os que sentem suas dores mesmo dentro de suas próprias casas, os que estão na rua em dias de muito frio, em dias de muito calor, em dias de temperatura amena, mas a rua não é hospitaleira. Vamos vibrar por nosso planeta, por nosso país, por nossa cidade e por nosso lar. Vamos pedir permissão para que os mensageiros de luz possam neste momento entrar em nossos lares e abençoar cada canto, cada objeto, cada pessoa que ali habita conosco. Vamos vibrar em branco. Vamos deixar aqui dentro desta casa um pouco do nosso amor, da nossa bondade, para que a espiritualidade maior possa utilizar onde houver maior necessidade. E vamos vibrar principalmente pelos corações endurecidos, para que neste momento eles possam receber uma gotinha do amor divino e já estarem se preparando para, em breve, poderem estar distribuindo o amor que vão descobrir dentro deles. Desta forma, então, Senhor Jesus, agradecemos novamente e pedimos a permissão para encerrar esta parte do trabalho e permissão para começar a nossa sessão de passes. Muito obrigada. Boa noite a todos.